Pegamos aqui do... Não, mas você deixou uma pergunta no ar. Isso, intelectuais orgânicos E as periferias e campo religioso. Depois eu faço pergunta. Isso. Por favor, Felipe, pode ver. Vamos. Sim, eu ia dizer, eu esperava mesmo que você fizesse essa pergunta, mas eu tinha me esquecido. Os intelectuais orgânicos são uma grande esperança, né? E eles são fabulosos. Ontem a Ivana Bentes é um dínamo explosivo no IDEA, né? Você sabe, ela é incessantemente criadora. E ela levou para lá o caso, na nossa reunião anual de ontem, né? O caso de um jovem, eu não sei se ela disse, eu não prestei atenção, mas não acredito de onde era exatamente, mas era assim. Jovem ainda, é alguém que provavelmente vai se criar ali como um intelectual, mas intelectual no sentido que eu vou dizer agora. Ele fazia tudo. Ele desenhava as coisas que estavam acontecendo, fotografava, fazia pequenos discursos e tal. E aí ela ficou curiosa de saber da formação dele, né? Então disse, olha, você se considera o quê dessas coisas que você fez? Você é fotógrafo? Ele disse, não, eu sou um artista em geral. Eu achei a definição fabulosa, né? Eu sou um artista em geral. Então, essa seiva, né, que gera os intelectuais orgânicos, eu penso, só existe onde existe comunidade. Nós, o mundo globalizado, pela eficácia tecnológica, por aquilo que Heidegger chamou a planetarização da técnica, né? O planeta é hoje o nosso... É a aldeia global do McLuhan, só que foi conquistada pela planetarização da técnica, com uma compressão do espaço e do tempo, né, brutal, com ótimas consequências também, né? Mas o que aconteceu foi que o que havia de genérico, mas genérico no sentido de formular as questões de gênero, não no sentido das questões de gênero hoje, do gênero das coisas, das ideias, isso desapareceu, porque a ordem da eficácia tecnológica, quer dizer, essa eficácia ficou sendo o regime ideológico do neoliberalismo e do mundo globalizado, né? A eficácia, o dar certo. E quando eu disse lá no começo que eu considerava que a ideia de pós-verdade pode caracterizar uma época que começou lá na década de 40, durante a guerra, é porque ali começou se instalou e começou a crescer o que só veio a estourar mesmo ali no final do século XX, e os pós-modernos capturaram, na época da globalização, essa ideologia da eficácia. Não se trata mais de verdade, trata-se de funcionar. E o que foram? A bomba atômica e as câmaras de gás. Aquilo é uma conta, foram duas contas. Conta de papel e conta de número, né? É tantos vezes tantos menos tantos, e o resultado tinha que dar a favor de quem matou os judeus no atacado, porque aquela cápsula de gás matava com economia de meios, né? Então, o resultado era um resultado eficaz. E a bomba atômica, a mesma coisa. É uma questão de economia de meios, porque os japoneses não iam se render nunca, aparentemente, né? Então, começou lá, mas chegou ao ponto de que hoje algo que não seja eficaz, e é uma pergunta que todas as instituições de apoio à pesquisa fazem hoje, querem saber da eficácia imediata, né? O que não for eficaz não está na ordem do mundo. Então, nessa ordem do mundo globalizado, que é cada vez mais esgarçada como ordem, né? Onde é que há seiva que faça crescer? Nas comunidades, onde há comunidade.
eu, desde 2016, eu acho, eu formulei para mim que a filosofia me interessa se e somente se colar nas nossas vidas comuns. For um modo de refletir sobre as nossas vidas comuns, não há vida, sobre as nossas vidas comuns enquanto nós as vamos vivendo em comum, fazendo comunidade. Que pode ser uma sala de aula, enquanto durar. Pode ser uma comunidade, como as que nós chamamos comunidade. Ali se pensa, porque conhecer, saber coisas, é coisas de outra natureza, né? Mas ali numa comunidade, que pode ser uma comunidade efêmera, de um semestre, né? Pode ser uma comunidade duradoura, territorial, né? Numa comunidade se pensa, porque os regimes de vizinhança determinam o comum das vidas, comum compartilhado, comum comunicado das vidas, né? Há um regime de vizinhança ali, de vizinhança obrigatória às vezes, né? Que alimenta a faculdade de pensar. A faculdade de pensar tem hoje, quando o pensamento vai se tornando, segundo os dominantes, né, vai se tornando desnecessário, porque essa questão de verdade, etc., nós queremos resolver uns problemas aqui, não nos venham com... Mas há, nos regimes de vizinhança, nos regimes de comunidade, uma necessidade de pensar e uma seiva para o pensamento. Então, os intelectuais orgânicos e o artista em geral, né, são, de fato, esperanças. A questão é como é que se pensa enquanto se vive fazendo comunidade. A gente pode ir lá e ver. Pode estar dentro de uma sala de aula na universidade e ver, né? Como é que isso passa como regime de vida para as sociedades em que nós vivemos, regime neoliberal e tudo que nós sabemos. Aí entra a utopia. E há confiança de que haja um futuro, de que o futuro seja melhor do que o que hoje existe, né? E por aí entra a dimensão da fé. Eu, nesses livros aqui, a tese, né, principal é que a nossa cultura, aquela que os pós-modernos disseram que acabou, o sol se pôs pela última vez, na verdade não começou lá atrás com os gregos e tal. Sim, são nossos antepassados, são nossos avózinhos. A gente encontra no baú das coisas esquecidas ainda umas fotografias sépia deles, precisa recuperar, pensar, limpar. Mas começou mesmo quando fé e razão se encontraram, e se encontraram lá pelo século I, e se produziu uma cultura na qual ambas são necessárias, porque são dois caminhos diferentes, mas complementares, para o que é a realidade. A razão vai por mediações, tem que fazer provas, e a fé vai pelo imediato de uma adesão que não pode ter fresta. Nós precisamos no passado, né? Foi assim no passado que se constituiu uma cultura, que é a nossa, em que razão e fé, primeiro, se equilibraram muito tensamente, mas se equilibraram do século I ao XIII, pela antiguidade tardia, que para nós aqui foi a patrística, né? Depois a Idade Média, até começar o Renascimento, por ali. 13 séculos é metade do tempo total da filosofia. Se a gente pensar que a filosofia como nós a concebemos, e é como nós temos que concebê-la, a filosofia é uma invenção grega, né? A gente estende para a filosofia indiana, a filosofia da minha empresa. Não, é uma invenção grega. E começou lá pelo século VI a.C. Até o 20 são 26 séculos. 13 desses 26 séculos foram regidos por sucessivos e deslocados, tensos, capengas, às vezes, acordos entre razão e fé.
que durante esses 13 séculos, esses acordos vigoraram com a dominância da teologia, em que a razão, a teologia precisa da razão, porque a teologia não é a ciência de Deus, né? A teologia é a proposta de conhecimento das verdades fundamentais da fé, né? Que estão todas no credo. Cada palavra ali, Deus Pai, por que Pai? Todo-Poderoso, por que poder? Né? Tudo ali precisa de uma reflexão. É obscuro, porque são as verdades reveladas, portanto, tão acima da nossa compreensão, né? Precisa, então, da razão para esclarecer, para eliminar as contradições e para permitir comunicar a quem não tem a fé as verdades da fé de maneira compreensível. Essa era a ideia na época, né? Então, a ideia de que a filosofia é serva da teologia, serva por isso, porque serve à teologia. Mas o acordo foi teológico, né? Um acordo teológico, que durou 13 séculos. Bem, 13 séculos em que a força de criação de uma cultura, isso não é brincadeira, a força da criação de uma cultura, a cultura cristã, né? Que é a cultura ocidental como nós a vivemos, os outros são passado. Foi uma potência. Bom, depois passou o Renascimento, não, Deus, sim, claro, tudo bem, mas nós não podemos conhecê-lo, está tão acima. Ninguém nunca tinha proposto conhecer Deus como um objeto, né? A teologia poderia dar a pensar isso, porque é o que as palavras teos e logos dizem. Não podemos conhecer Deus, mas podemos conhecer as criaturas, o homem, a natureza. Então, vocês tratam do homem, os humanistas, vocês tratam da natureza, os naturalistas, e esses foram as raízes da filosofia moderna, e aí o homem se chamou sujeito, e da ciência moderna, a ciência da natureza. Bom, e aí o que aconteceu com a razão e a fé? Fez-se um novo pacto, dessa vez político. No espaço público fica a razão e a fé não entra. Mas é um direito fundamental exercer a sua fé, a sua religião, desde que fora do espaço público. Esse direito é garantido por lei. Lei é razão no espaço público, mas ela garante a esfera privada, na esfera privada, a liberdade da religião. O Edito de Nantes, por exemplo, que foi isso, dizer, olha, o rei tem que ser católico, mas o povo não precisa ser. Cada um tenha, segundo suas convicções, as suas práticas religiosas, mas na esfera privada. Bom, durante muito tempo se manteve essa separação entre o espaço público e a esfera privada. Hoje quebrou. Os projetos de poder a gente chama evangélico, mas evangélico quer dizer várias coisas, inclusive algumas muito boas. Enfim, desse pessoal que a gente sabe, são uma invasão do espaço público pelo discurso religioso, no qual eu desconfio que a fé já não está mais colada. Há crença, sim, mas essa crença é um modo de determinar que valores são superiores aos valores públicos. A Bíblia acima da Constituição é isso que quer dizer, né? E é projeto de poder com partido, com tomada do poder, né? E abolição da Constituição, já vi isso. Vamos abolir a Constituição, porque na Bíblia está tudo. E a Bíblia, cada vez mais, o Antigo Testamento, não é a Bíblia evangélica, né? Embora o nome seja evangélico. Bom, então, na crença de que possa haver, a partir das comunidades, grandes, pequenas, transitórias, permanentes, nessa dinâmica de comunidade, a produção de intelectuais orgânicos, que não são nem mais os intelectuais genéricos, como Foucault disse, Sartre foi o último, nem intelectuais específicos, como ele se definiu, que interferem sobre as lutas em presença, né? Mas os intelectuais orgânicos, que são aqueles que
que têm seiva, né? Que crescem a partir de um chão que eles não vão abandonar. E isso tanto nas comunidades urbanas, né? O morro, a favela, a comunidade, etc., quanto entre os povos originários, que chegam até a Academia Brasileira de Letras, mas que não saíram da sua tribo, né? A trazem consigo. Então, acreditar que há um futuro possível, né, a partir da multiplicação possível, não só disso, mas nós estamos falando de intelectuais, então, desses intelectuais que pertencem à terra, vamos pôr dessa maneira, que pertencem à terra, florescem dela e não se desenraizam, né? É um modo, talvez, de entender que quando no Pai Nosso se diz, venha a nós o teu reino, não se está dizendo, reserva uma vaga para mim aí, porque depois da morte eu quero viver no seu reino. Venha a nós o teu reino significa, nós estamos nos esforçando, mas estamos nos esforçando a partir desses, né? Nós estamos nos esforçando, mas nós não temos a capacidade de chegar lá. Nós precisamos que, na última hora, você nos puxe, que é a estrutura da experiência mística, né? O místico dá todos os passos, menos o último. O último, que é chamado rapto místico, é aquele em que Deus completa o processo que o homem não pode completar. E depois, quando ele volta, ele não pode falar do que ele experimentou. E é aí que entra a poesia, que entra Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, né, para dizerem, às vezes de uma maneira altamente sexualizada, Santa Teresa muito, né, sempre de maneira muito amorosa. São João da Cruz fala do amado o tempo inteiro, que é Deus, né? Então, também a vinda do reino significa, nós temos uma caminhada para fazer, queremos fazê-la, e é a partir desse chão adubado em que crescem e florescem essas pessoas, entre as quais estão os intelectuais orgânicos. Não são as únicas pessoas, né, que florescem desse chão. E nós vamos chegar até um certo ponto. Mas, por favor, num determinado momento, chame, puxe, porque nós não temos força para chegar aí, né? Mas nós temos que chegar o mais perto possível, senão entendo perfeitamente que você não queira nos dar essa última mão. A teologia da libertação é um modo, né, e a ideia de libertação, exatamente, não descolada da noção de teologia, né, é um modo de estabelecer esse compromisso. Né? Nós vamos aprender a nos libertarmos a tal ponto de que sejamos merecedores de, por levantar a cabeça e, portanto, poder olhar o horizonte, só de cabeça levantada a gente consegue olhar o horizonte, ir na direção dele, mas é preciso que, num determinado momento, você encurte a distância do horizonte e nos chame. Então, aí há uma experiência de fé que não é a experiência tradicional da teologia e da religião como praticada tradicionalmente, né? Pelos rituais, pelos dogmas. Dogma é uma palavra que já teve foi muito maltratada, mas também fez por onde ser maltratada, porque o radical indo-europeu da palavra dogma, doc, dá docente, por exemplo, e doutor, né? Mas depois viraram coisas empedradas que não podem ser discutidas. Mas o dogma, na origem, eram coisas para ser discutidas e depois ensinadas e aprendidas. O dogma se não me engano, é o da encarnação, da dupla natureza. Venceu num concílio lá por 2 votos. Era discutido e era posto a votos. E aí, tendo vencido, tornava-se um dogma no sentido ruim do termo, né?
Enfim, a igreja falando da Igreja Católica, que é a minha, que é um bocado dogmática, nós estamos com o Francisco ali para mexer um pouco nesse navio pesado, porque 2000 anos a gente não muda o leme em pouco tempo, né? Mas, enfim, a teologia da libertação é uma maneira de dizer: os rituais são da ordem da vida, não são da ordem do culto, né? São da ordem da vida. E como a vida é sagrada, os rituais da vida, que incluem plantar, colher, festejar, comer, trabalhar, né? Em condições de viver sob o domínio de potências, né? Então, libertarem-se essas comunidades dessas potências, de modo que possam levantar a cabeça e andar em frente, né? E andar em frente com a fé de que no futuro Deus está e pode nos puxar, né? Se nós tivermos feito a nossa parte. É uma maneira de conjugar comunidade, intelectuais orgânicos, artista em geral e fé, né? Fé, religião, que me parece interessante, né? Que me parece interessante e que me alimenta. Outro dia eu vi infelizmente eu me esqueço dos nomes, eu tenho essa questão, chama-se perturbações da memória atribuíveis à idade. Isso pode querer dizer qualquer coisa. Eu me queixei ao meu neurologista de que eu ando muito esquecido e tal, e ele falou: são nomes próprios? Eu disse, são perturbações da memória atribuíveis à idade. Nome próprio. E aí... Gostei, posso usar? Pode. Ele diz com certa ironia, de modo que a gente pode usar e ironizar. Então, eu não me lembro do nome desse intelectual, era um intelectual francês ateu, que estava citando, também não me lembro do nome desse, um intelectual francês católico, que definiu a fé assim: a fé é a esperança de que haja Deus. Achei bonita essa definição. Não é certeza, não é a experiência, é a esperança, né? É a esperança de que haja Deus. Então, eu sou um católico cheio de dúvidas, né? Caminhões de dúvidas, mas tenho a esperança. E eu acho que enquanto a esperança se mover, levantam-se as comunidades, os artistas em geral, os intelectuais orgânicos, e orgânico quer dizer o que tem corpo, né? O que tem corpo, o que não é pura abstração. E essa morreu, foi-se com a metafísica, com não sei o quê. E é esse o lugar a que a filosofia precisaria chegar, né? E que eu estou me esforçando já agora. Eu falei 2016, né? Então uns 8 anos para não conseguir. Mas eu não sei, um dia. O fundamental é não desistir, claro. Ainda não desistir. Aliás, o Otton Bastos, lá, ele tem um personagem que fica o tempo todo no palco, que é a Vitória, ou Memória, né? Tudo que ele não está lembrando, ele fala com ela e ela resolve tudo. Precisava de uma dessas. Você é um assessor especialíssimo. Tem uma bela companhia, hein? O quê? Mas também pode perturbar um pouco, né? Tem certas coisas que é bom esquecer. Que é bom esquecer. Eu uso muito o Google, sabe? Eu uso muito o Google. Eu me esforço um pouco para me lembrar. Se não me lembro, aí eu pego aqui e pergunto. Uma última pergunta antes de passarmos ao vinho. Ao vinho. Eu fiz as contas, o senhor é de 1947. Em 64, portanto, eu tinha 17 anos. Por que você está me chamando de senhor? Porque eu chamo todo mundo de senhor. Ah, tá bom. É um hábito. Mas se lhe incomodar, eu chamo de você, não tem problema nenhum. Não. Como você se sente bem.
17 anos em 64. Me chamou muita atenção a referência à sua militância em 3 organizações. A Dissidência Guanabara, que foi a organização que ideou o sequestro do embaixador Charles Burke Elbrick, que mudou de nome para MR8 ao realizar o sequestro como provocação à ditadura, que havia decretado o desaparecimento do MR8 e chamou a Ação Libertadora Nacional para a operação militar. E o senhor mencionou o PCBR, que tem 2 dos mais importantes nomes do século XX brasileiro, um homem de excepcional coragem, que foi morto sob tortura, o Mário Alves, e um dos mais originais intelectuais brasileiros autodidata do século XX, que é o Jacó Gorender. Esquecido hoje, mas um intelectual extraordinariamente interessante para ler com calma e com meditação. E Evar Palmares, que teve como líder final o Carlos Lamarca e foi a organização da presidente Dilma Rousseff. Eu não fazia ideia de que o senhor tinha militado nessas 3 organizações. Talvez o senhor nunca tenha falado sobre isso publicamente. Gostaria de escutá-lo um pouco, se for possível. A gente não falava muito sobre isso publicamente, né? E eu tive dúvidas se falava aqui, mas eu disse, não, estou... Não, pode botar. A essa altura já sabem, né? Então, não tem... Eu vim de uma família de direita, que continua de direita, em Blumenau, Santa Catarina, com a praia que eles frequentam é Balneário Camboriú. Bom, tive, portanto, uma educação política de direita. Eu me lembro que, em 54, eu tinha 7 anos e chorei porque o Juarez Távora perdeu a eleição. Chorei porque o pessoal lá em casa estava muito desencantado, desesperado com isso, né? Mas era. Fui lacerdista. Minha mãe esperava o Lacerda passar, ele morava lá perto da nossa casa, e ele esperava o Lacerda passar para, sei lá. Quando eu entrei na universidade, né, e foi só então, quando eu entrei na universidade, bom, havia ditadura. Eu estava no 2º grau. Naturalmente, do ponto de vista moral, reprovava muito aquilo. Mas eu não tinha uma militância política, como é frequente se ter já no secundário, né, como então se chamava. Quando eu entrei na universidade, eu me politizei. Né? É extremamente frequente que isso aconteça, que esse lugar seja a universidade. Né? E aí, o que há é que eu sou uma pessoa muito radical. Não no sentido dos radicalismos, mas é quando eu... O verbo que me ocorre é adoto, mas acho que é fraco. Quando eu adoto alguma coisa, é a coisa inteira, né? Até a raiz. Bom, de modo que, quando eu me politizei, não foi para acompanhar o movimento assim e tal, foi para ser sujeito dele. E aí eu passei por onde, na PUC, havia oferta, né? E foi por essas 3. Quando eu fui para Var Palmares, aí me chamaram de foquista, e eu fiquei um pouco mal visto. Mas eu era do grupo político, né? Não do grupo militar. Eu escrevia, intelectual da turma, né? Eu e o Quental, Francisco Santiago Dantas Barbosa Quental. Tínhamos lá nossos codinomes e posições diferentes, as minhas extremamente radicais, as dele de maior bom senso, né? E era documento, como se chamava, documento para lá, documento para cá, discutindo uma coisa ponderável. Se nós já estávamos na guerra revolucionária, na fase de defensiva estratégica, ou, que era a minha posição, ou se ainda estávamos na fase de preparação da guerra revolucionária. Isso. A VAR rachou
aí. E eu fui ao congresso em que houve esse racha durante a minha lua de mel. Deixei minha mulher no hotel, ela todo dia pedia café para 2, abria o chuveiro para dar a impressão de que eu estava tomando banho, e 4 dias depois cheguei barbado, sujo, tínhamos rachado. Então, essa politização, ela precisou ser feita sob as condições do tempo, né, com muita rapidez. Não havia muito tempo de sedimentação, né? De modo que eu passei por 3 organizações, fiquei na VAR Palmares, até chegar à conclusão de que não havia mais revolução, não haveria. A gente cobria ponto 8 horas por dia e nada acontecia. Bom, já não ia mais acontecer, as pessoas estavam morrendo. E eu passei de uma para outra sem, na verdade, ter muito o conhecimento de experiências feito, né, do que havia de diferenças estratégicas importantes, né, entre essas 3 organizações. Então, por que não parei no PCBR? Não sei. Né? Por que fui para a VAR Palmares? Possivelmente porque pessoas que me interessavam no sentido de que eram pessoas interessantes, né, me chamaram para lá. E o PCBR também tinha uma capacidade de ação muito limitada. Né? É verdade, verdade. Junto com a Ação Libertadora. Isso. Eram 2 organizações que pareciam impossíveis. É isso mesmo. Houve tentativa de união nos 2. O senhor participou da tentativa? Não. Houve uma reunião para tentar reunir. Não, disso eu não participei. A Ação Libertadora Nacional com a VAR Palmares. Mas não foi diante. Isso. Tinha ainda VPR, né? E tal. Agora está acontecendo uma coisa muito interessante, muito fabulosa mesmo. Eu estava lançando um livro há uns anos atrás e apareceu uma pessoa e disse: você se lembra de mim? Você não se lembra de mim? Eu olhei, olha, isso faz, quanto tempo faz? Né? Eu tinha, na época, sei lá, 22 anos, tempo que eu estava na VAR, e esse acontecimento aí pode ter uns 5, né? Muito tempo. Nós mudamos inteiramente de cara, de cabelo, de tudo, barriga. E ele disse: você não se lembra de mim, não? Eu levantei e disse: da VAR Palmares. O seu fulano. Não sei, eu me arrepiei todo. Né? Nos encontramos. Ele era o assistente do meu comando, porque lá tudo se chamava comando. Era o assistente do meu comando, era o que vinha lá. Ele falou com outra pessoa, que de repente apareceu lá na Acaso, que é o Centro Cultural, a minha filha criou, apareceu lá na Acaso e disse... Não, primeiro apareceu um casal. Se você não se lembra de mim, não. E eu de novo. Sim, me lembro. Com você, com a mulher do grupo, do casal, com você eu tive uma reunião na praia. Nós, vestidos de praia, tivemos uma reunião na praia. E você, aí disse, eu estava no seu grupo. Eu entrei, saí rapidamente e tal, mas eu estava no seu grupo. E o seu codinome era tal, a gente chamava você de tal maneira. Até hoje chamamos você por esse nome, que era um diminutivo lá. E se lembra do fulano? Sim, não sei, era esse assim, porque eu fazia questão de não saber os nomes das pessoas, claro. Porque se eu caísse, eu ia dizer, eu ia contar. Aí eles foram embora e daqui a pouco chega o fulano. Porque eles tinham ligado e disse, estamos aqui com o fulano e vem para cá, não sei, mas foram embora. E ele chegou e caímos nos braços um do outro. Então, de repente, assim, muito rapidamente, em poucos anos, eu recompus o comando da VAR Palmares, em que eu militei durante alguns anos. Né? E nesse território... Seu codinome deveria ser Parmênides. O meu codinome, como teórico, era Mateus, com TH. O que é interessante é que nesse território era perfeita memória, né? Exatamente.
Pô, então vamos ouvir? É incrível. Muitíssimo obrigado. Deixa eu perguntar se o Ricardo tem ainda uma... Não, o Márcio Falou bem. tudo. Muitíssimo obrigado. Eu falo muito, né? Atropelei tudo, eu sei. Não, que é isso. Agradeço. Pronto. A gente fez você misturar história de vida com formas de pensar. Não é? É o que eu gosto de fazer. Se me deixarem falar.